Isaías 53, versículo 5, diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então a gente tem aqui que ele fala justamente o sacrifício que Jesus teve na cruz pela gente. Então, se a gente olha por esse lado, o sacrifício que Jesus teve na cruz pela gente, ele é incumbido de pegar as nossas feridas. Ele é incumbido de pegar tudo aquilo que aflige a gente e trazer sobre ele. Por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz foi levado sobre ele. E pelas feridas que a gente causou nele, nós fomos curados. Então ele fala que Jesus, ele já trouxe o jugo para si. Aquilo que era para a gente sofrer, ele passou por nós. E a gente sabendo disso, e falando frases como, o tempo cura todas as feridas, é literalmente, eu sei que pode parecer um pouco pesado agora que eu vou falar, mas a gente diminuir ou esquecer do sacrifício da cruz que Jesus tomou por nós. Então, se a gente coloca que o tempo é que cura, a gente, meu irmão, está esquecendo daquilo que Deus fez pela gente. E isso é um erro grave. Amém? Então, pode passar aí, Lucas. Se vocês acharam isso pesado, eu tenho algumas informações para passar para vocês, que também são assustadoras. E fala assim, são dados da OMS. No primeiro ano da pandemia de Covid, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou em 25%, de acordo com a OMS. A estimativa é de que 350 milhões de pessoas no mundo, 19% da população mundial, possua depressão em algum momento da sua vida. E é considerada como a doença que mais produz incapacidade funcional em todo o mundo. O Brasil é o número 1 em casos de depressão entre países em desenvolvimento. Então, se você parar para pegar todos os países em desenvolvimento, aqueles que estão no mesmo patamar ali, o Brasil, ele lidera os casos de depressão. 25%, isso para mim é o que mais me assusta, da população mundial sofre de ansiedade aguda. Então, 1/4 da população mundial hoje sofre de ansiedade aguda. E afinal, o que é ansiedade? Ansiedade nada mais é do que um mecanismo de defesa do seu corpo, que ele está aí para alertar você de algum perigo iminente, ou de algo que pode acontecer e vir a ferir você. Ansiedade, ela não é o problema. O problema é o grau de ansiedade que a gente deixa tomar em devidas proporções. Então, a ansiedade ela é normal. Agora, à medida que o grau de ansiedade vai subindo, você começa a ter algumas patologias desenvolvidas pela ansiedade. Transtorno obsessivo compulsivo, depressão, síndrome do pânico, enfim, tudo aquilo que está relacionado a doenças de ansiedade. Então, esse mecanismo de defesa, ele passa a ser uma faca de 2 gumes. E a gente vê
como eu falei anteriormente, não só a gente pensa que como é a doença do século, o mal do século, ela é exclusivamente, surgiu hoje. Ai, século 21, alguém inventou a depressão, ela não existia antes. Mentira. A gente tem casos, por exemplo, na Bíblia registrados, não sei quantos de vocês sabem, mas o profeta Jeremias, ele sofria de depressão. O profeta Jeremias tinha depressão. Inclusive, ele escreveu o livro da Bíblia, quem sabe o nome do livro? Lamentações de Jeremias. E, pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Todo mundo aqui está sujeito a sofrer de depressão. Nós não somos seres humanos, eu já falei, o profeta Jeremias sofreu de depressão. Todo mundo aqui está sujeito a isso. E não é uma doença que é de hoje, e é algo completamente normal. A ansiedade, ela vem, as feridas, ela vem para todo mundo. Os problemas, eles estão aí, e o mundo jaz no maligno. Assim como a gente vê a palavra de Deus falando lá em 1 João 5,19, justamente que sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. E nesse mundo que jaz no maligno, a gente tem algumas histórias cada vez mais mirabolantes rolando por aí. Quando a gente acha que não dá para ficar pior, aí vem um e coloca um degrau a mais no pior. Pode passar aí o slide, Lucas. Gente, não sei quantos conseguiram acompanhar a história desse mendigo, mas não sei vocês, mas eu fiquei de cara. Simplesmente as redes sociais e as mídias colocaram um pedestal para esse morador de rua, porque ele abusou da mulher de um personal trainer. Então, a história é a seguinte, para quem não sabe. Dizem por aí que a mulher desse personal trainer estava sofrendo de alguns distúrbios psicológicos. E existem várias teorias aí, falando que ela viu a face do marido, a face de Deus, a face de não sei o quê. Mas acontece que ela teve relações com esse mendigo. E no meio lá do ato, chegou o marido preocupado com a esposa e achou o mendigo e ela peladão dentro do carro. E desceu o sarrafo do mendigo, o mendigo foi embora. Aí você olha para essa história e fala, meu Deus, que absurdo, né? Maldito seja esse mendigo. Você para pensar e se coloca no lugar do rapaz lá que estava com a esposa sendo usada pelo mendigo e fala, meu Deus, se eu fosse esse cara... Mas aí que vem a inversão de valores. O que aconteceu? Pouco tempo depois passou, deram um pedestal para o mendigo, e agora o mendigo, ele é endeusado por falar bem demais. Não sei quantos vocês já viram as entrevistas que o mendigo já fez. Ele começa a falar coisas assim, ai, não sei o quê, a indústria têxtil produziu essa roupa, e por meio desse, uns negócios nada a ver, assim, sabe? Sem pé nem cabeça, que o povo olha e fala assim, nossa, esse mendigo aí é o meu herói. E já estão caçando ele para ser o novo deputado federal. Então, esse rapaz aqui, por incrível que pareça, eu acho que deve ter alguma coisa a ver com o Brasil ter o maior caso de ansiedade e depressão, porque não tem condição isso aqui para mim, não entra na minha cabeça. Simplesmente, agora, ele vai ser, ele está sendo... os partidos estão brigando para quem vai conseguir ter ele na chapa.
Enfim, superamos. Jeremias, em seu livro de Lamentações, ele fala uma frase muito forte, que diz assim: estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo, choro muito, e o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo em Gileade, não há médico, por que não há sinal de cura para o meu povo? Jeremias fala de suas dores aqui. Ele estava chorando, o pavor se apoderava dele. Mas a gente vê algo por trás além disso. Tira esse mendigo, por favor. Tinha algo que ia além. A gente olha o versículo, e o versículo mais para frente fala o porquê. Jeremias estava indignado, porque ele diz assim: não há bálsamo em Gileade, não há médico, por que então não há sinal de cura para o meu povo? É normal a gente ser acometido por feridas, é normal a gente ser perseguido, é normal a gente passar por dificuldades. Agora, o que não é normal é a gente permanecer nelas. Deus nos criou para vencer, seja a dificuldade que for. Jeremias estava muito desesperado, porque ele sabia que havia bálsamo, que havia cura, que havia médicos em Gileade. Por que o povo dele não era curado? Ele estava indignado, não por causa que o povo dele estava sofrendo, mas porque o povo dele não conseguia alcançar a cura. Amém? Seguimos. Então a gente sabe que existe a cura, e ela não vem através do tempo. E se hoje a gente passa pelo processo de cura, e esse processo, ele não passa por Deus, se esse processo, ele não passa por Jesus, a gente está simplesmente negligenciando o sacrifício que Jesus teve por nós na cruz. Muito forte. E lá em Hebreus, capítulo 12, versos de 15 a 18. E depois a gente vai para o versículo de 20 a 24. Eu vou ler aqui Hebreus capítulo 12, todos os versículos de 15 ao 18. Se vocês quiserem abrir, eu acho que não tem aqui no slide. Amém? Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, nem a escuridão, nem a tempestade. Hebreus, capítulo 12, versos de 22 a 24. Vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre união, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança,
e ao sangue aspergido, que fala melhor que o sangue de Abel. Nós temos aqui um alerta para que a vida não seja uma vida de amargura e que a gente não negligencie a graça de Deus, que tem poder para restaurar. Então, a gente vê nesses versos aqui alguns sinais que o autor de Hebreus coloca para a gente. A gente sabendo disso, então, como então a gente consegue tirar os remédios que não resolvem e a gente substitui esses remédios que a gente colocou por remédios que realmente vão curar a nossa alma? Primeiro ponto, trate o problema e não apenas os sintomas. E aí a gente lê Hebreus de 12, versículo 15. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, e que raiz nenhuma de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. O autor aqui fala em algo muito forte, que é essa exclusão nossa da graça de Deus. A graça de Deus, ela é soberana e ela está para todos. A graça de Deus está para todos aqueles que o aceitam. Mas há um porém. Você pode se excluir da graça de Deus. Existe uma maneira que a gente se coloca a se excluir da graça de Deus. E muitas vezes a gente não tem nem noção disso, mas a gente faz. Na segunda parte do versículo, fala que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. O que seria essa raiz de amargura? Eu acho que isso é o centro da nossa palavra de hoje. É o que causa as nossas feridas. A raiz é a fonte de tudo aquilo que o diabo está usando para abrir feridas, para nos perturbar, para acabar com a nossa vida. Existe um livro bem famosinho aí, eu acho que alguns aqui já leram, que é A Isca de Satanás. Quem aqui já leu? Esse livro, ele coloca uma situação muito inusitada. E ele fala que Satanás, ele usa algo muito peculiar para atingir o povo de Deus, para desativar você. Isso ele chama de semente. A semente que ele usa é a semente da ofensa. A ofensa não é lançada por Satanás muitas vezes. Ela pode vir de uma pessoa que a gente ama, e muitas vezes ela vem de quem a gente admira. E essa semente lançada, o diabo, ele pega essa semente, coloca no seu coração e fala: tá vendo? A pessoa que você amava, a pessoa que você tanto confiava, que você achava que você sabia de tudo dela, ela não é quem você pensa que ela é. Tá vendo? Ela falou aquilo ali, ó, só para te alfinetar. Ela está te humilhando. Às vezes a pessoa nem não tinha nada a ver com o que estava falando, e algo completamente fora do contexto, você guarda aquilo no coração. E uma vez que você guardou isso no coração, meu irmão, já era. Semente guardada no coração, ela cria raiz de amargura. Então, se você deixa algo entrar no seu coração, se você deixa essa semente criar raízes, você já foi afetado. E a gente vai ver que existem algumas etapas que essa semente ela vai criando forma.
E a gente pode colocar aqui essa noite que começa com uma ofensa, começa com algo simples, mas como a gente leu aqui no versículo, é algo que pode te excluir, que pode fazer você se excluir da graça de Deus. Então é algo muito sério. Avançando. Pode voltar no primeiro ponto ainda, Lucas. Então, não adianta. Muitas vezes a gente olha, vamos usar o exemplo de uma árvore. Sei lá, uma jabuticabeira está dando um fruto ruim. Você vai, pega a fruta, sei lá, está azeda. Você vai fazer um suco dessa fruta. O que você faz? Você toca açúcar. Você vai fazer alguma coisa com relação ao fruto. Você vai usar algum paliativo para que aquele fruto ele se transforme em algo bom ou comestível. Muitas vezes a gente faz a mesma coisa com relação às nossas feridas. Exemplo. Você foi ferido por um ex-namorado. Você sofreu uma traição. E você, aquilo vai dilacerando o seu coração e você toma aquilo como a pior coisa que já aconteceu na sua vida. E para tentar curar a ferida deixada, você arruma um outro relacionamento, sem você ainda ter superado o outro, só para tentar ficar bem. E aquilo que foi deixado no relacionamento passado e mal resolvido, é tampado com... É como se você tivesse uma ferida no seu peito e você coloca um pano de prato por cima. Tá tudo bem. Aí você veste uma camiseta, tô novo. Aí, à medida que você vai se relacionando com a pessoa, o tempo vai passando e aquela ferida, que ela só era uma ferida aberta, ela começa a infeccionar. E ela começa a infeccionar, ela começa a necrosar, ela começa a ficar muito feia. E você começa a vomitar aquilo na pessoa que está com você. E a pessoa que está com você não entende. Mas você tem uma ferida aberta. E pessoas feridas, elas ferem outras pessoas. E aquilo que você achou que estava fazendo, e aquele relacionamento que ia curar você, você está ferindo outra pessoa. E a outra pessoa que está sendo ferida, ela pode ferir outra pessoa. E isso vira um ciclo. Por quê? Porque em vez de você recuperar o seu coração, saber que o ser humano é falho, saber que pode acontecer de você ser traído, mas não é porque você é ruim, é porque a outra pessoa é mau caráter. E essa pessoa, sim, é a raiz de tudo isso. Mas ao invés de você entender isso, você pega a sua ferida e joga em outra pessoa. E você abre mais uma ferida em alguém que não tem nada a ver com a história. Em vez de você tratar a raiz do problema,
você está tentando tratar o fruto. Em vez de você cuidar da raiz, que é onde está sugando todo o mal, você vai lá e trata para começar a dar o fruto de novo. Você está pegando os frutos e está querendo ir lá e jogar açúcar, e sei lá, fazer qualquer coisa para mascarar o fruto, sendo que na próxima levada vai estar tudo ruim de novo, porque você não tratou a raiz do problema. Pode passar, Lucas. Então a gente tem a história de Jacó e Esaú, que diz assim: eram dois irmãos, Jacó e Esaú. E Esaú saiu para caçar, mas Jacó, com muita astúcia, e sendo um cara muito astucioso e maloqueiro, ele pensou, cara, o propósito de vida dele era colocar a mão na primogenitura de Esaú. Não sei quantos vocês sabem, mas no passado era assim: havia o direito do primogênito. E o primogênito, ele recebia a maior parte da herança. O primogênito era visto como o sucessor da casa. Ele tinha vários e vários direitos sobre todos os outros irmãos. E certo dia, Esaú voltando, morrendo de fome, Jacó pensou: vou cozinhar um prato aqui, e esse prato vai ser o suprassumo de todos os pratos que eu já cozinhei. E Esaú vai chegar brocado aqui, e eu vou falar para ele: irmão, você quer comer? Então me dá o direito da sua primogenitura. Proposta besta, né? Se a gente for parar para pensar. O que é um prato de lentilha, um prato de comida na hora que a gente está com fome? Pelo direito da sua primogenitura, aquilo que Deus tinha entregado para ele. Mas acontece que, na hora, Esaú, ele não pensou, não raciocinou direito. Ele pensava: cara, eu estou morrendo de fome. Se eu não comer isso aqui, eu vou morrer. Então, ele pensou com a barriga, aceitou a proposta e se deu mal. E fala em Hebreus 12:16, que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Parece besta, se a gente pegar o exemplo de Esaú, mas hoje a gente pode estar se entregando por muito menos. Se você for parar para olhar a sua vida, quantos aqui têm tido um devocional constante? Quantos aqui têm tido uma vida de santidade? Quantos aqui não abriram mão de dar o seu dízimo? São coisas que, se a gente for parar para pensar de novo, como o exemplo de Esaú, são coisas básicas, mas que a gente, às vezes, abre mão. Por quê? Por um lanche, por um momento de prazer, ou vou para uma festa porque, sei lá, vai ser muito bom e eu vou curtir, está todo mundo indo e é isso. Passa o momento e a gente se vê como Esaú. Existem propostas que às vezes parecem tentadoras na hora, mas que elas geram, ao invés de cura, mais feridas na nossa alma. E é exatamente isso que aconteceu com Esaú. Se a gente for parar para olhar, ele tinha algo grande. Deus, ele tinha entregado algo grande para Esaú, o direito de primogenitura. Ele confiou
aquilo a Esaú. E Esaú, comparado como imoral, um profano, abriu mão de tudo por uma única refeição. Então, é algo para a gente parar e analisar. Qual é a proposta que você tem abrido mão daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos hoje? Às vezes, algo que vai cobrar a sua noite de sono, algo que vai cobrar a sua sanidade mental, algo que tem um preço muito mais caro. Deus entregou tudo isso para a gente de graça. Ele entregou o valor maior que Ele tinha para a gente receber isso de graça. Então, é muito caro a gente abrir mão daquilo que Deus colocou para a gente por um prato de lentilha. A gente ganhou algo de graça que a gente não merecia. E a gente, por não ter sofrido aquilo que Deus sofreu, desvalorizamos o valor da graça e o valor do sacrifício de Jesus na cruz, porque a gente não compreende o valor, ou a gente tem negligenciado o valor daquilo que foi, quão grande foi o que Deus fez por nós. E uma vez que a gente não entende o valor disso, a gente está sujeito a qualquer proposta levar a gente. Meu irmão, se você não sabe o tamanho do valor da graça, o quão importante foi Jesus ter entregado seu Filho, Deus ter entregado o Filho Jesus para você. Qualquer um pode levar você para qualquer lugar, porque não tem valor nenhum. E quando não tem valor, você está sujeito a devanear pelo mundo. Amém? Então, se posicione, abra mão daquilo que o mundo tem colocado para você e encontre o remédio certo. Pode passar, Lucas. O tempo não cura todas as feridas, mas o processo da cura, ele leva um tempo. Pegaram aí? O tempo não cura, mas a cura de Deus, ela pode levar um tempo. Em Hebreus 12:17 fala. Não fala isso. Fala o seguinte: como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, falando que de Esaú, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse suas bênçãos com lágrimas. Esaú, ele abriu mão de tudo e se arrependeu depois. E ele buscou a sua bênção de volta. Chorou, esperneou, quis herdar sua bênção de volta, mas foi rejeitado. Por que ele foi rejeitado? Porque o tempo de Deus já havia passado. Existe um tempo de Deus para tudo. E esse tempo que Ele dá para a gente é para que a gente possa se arrepender e possa ser curado. Por que que Deus, Ele ainda não voltou e devastou a terra? Porque existe um tempo. Porque Ele é tão misericordioso que Ele deu um tempo para que a gente possa se arrepender e ser salvo. Então, existe o tempo de Deus.
E Ele dá esse tempo, porque nós podemos nos perder na caminhada e achar que uma noite de farra vai resolver nosso problema. A gente pode achar que uma namorada que a gente arruma vai suprir todas as nossas necessidades emocionais. Quando, na verdade, a gente sabe que a resposta de tudo está em Deus. Então, meus irmãos, a gente precisa conhecer o processo de cura. A raiz da amargura, ela brota e ela pega aqueles nutrientes que foram lançados pela semente de Satanás, seja a ofensa, abuso, traição, e vai sugando esses nutrientes, e aquilo fica dentro de você. Então, o que a gente precisa hoje, primeiro é reconhecer que esses outros remédios não são a cura. O tempo não é cura, a bebida não é cura, a droga não é cura, o relacionamento não é cura. A gente reconhecendo quem é a cura, a gente precisa encontrar as nossas raízes de amargura. Pegar essas raízes e colocá-las expostas ao sol. Se a gente não der nome aos problemas, eu costumo dizer que a gente é covarde. O ser humano é covarde. Em uma situação de desespero, você tem duas opções: enfrentar ou correr. É fisiológico. E muitas vezes, a gente escolhe correr. Por quê? Porque, segundo os nossos antepassados, quem sobrevivia mais era quem corria. Imagina o homem lá das cavernas, se deparava, sei lá, não viveu com dinossauro, né? Vamos supor que com um elefante. Você se depara com um elefante lá, e o elefante lá, putaço, com um filho, e vai para cima de você. Você tem duas opções. Vou enfrentar ele. Sou o cara. Ou fugir. Os que enfrentaram morreram. Então, à medida que o tempo passava, isso foi deixado para nós. Então, é uma resposta fisiológica do corpo. A maioria das vezes você vai querer fugir, meu irmão. E a gente sabe que quando há uma ferida interna na nossa alma, o processo, o tempo de Deus, ele pode ser um processo doloroso. A gente pegou aquilo que afligia nossa alma, aquilo que fazia a gente chorar todo dia, colocou uma maquiagem por cima, tentou esquecer o problema e seguiu em frente. Mas aquele problema continua lá. E quando você para pensar que eu vou pegar aquilo que me machucava, vou trazer à tona para ser curado, depois de tudo aquilo que eu passei, de todo o sofrimento que eu tive, nossa tendência é fugir. Então, a gente amadurecendo em Cristo, a gente reconhece que todo mundo aqui somos pessoas feridas, meus irmãos. Em algum momento da nossa vida, alguém feriu a gente de algum jeito. Mas pessoas feridas ferem outras pessoas. E se a gente quer transparecer o amor de Deus, nós precisamos ser pessoas curadas. E às vezes a gente pensa, cara, por que Deus tem me feito passar por tantas atrocidades, por tantas coisas ruins? Por que isso só acontece comigo? E a gente tende a nos vitimizar.
a gente se encolhe ou a gente acomoda. E a gente tem vivido uma vida miserável, porque tem um problema que a gente não resolveu, que tem nos feito viver, sei lá, alguém que me machucou, e eu não vou mais em tal lugar, nunca mais vou ver ela. E a gente vive uma vida escrava dessa pessoa. Muitas vezes alguém te ofendeu, você guardou aquilo no coração, e fala, nunca mais eu vou no mesmo ambiente, não vou ficar no mesmo ambiente com aquela pessoa. A pessoa está de boa. Quem é escravo dela é você que não liberou o perdão. Então, enquanto você viver guardando coisas para você, você vai ser escravo daquilo que você guarda para você. E essas raízes, elas vão te impedir de alcançar aquilo que Deus tem para você, porque você não vai conseguir avançar. Lembra que eu falei que às vezes tem coisas que nos impedem, que nos privam da graça de Deus? Essa é uma delas, meu irmão. Você guardando isso no coração, você está se privando da graça de Deus. Muito forte, mas é a verdade. Se você quer viver aquilo que Deus tem para você em sua completa plenitude, você não pode ser escravo das situações, não pode ser escravo da sua dor, do seu medo, das pessoas que te machucaram. E aquela situação que uma vez te feriu, a gente leu o versículo aí agora há pouco, das feridas de Jesus, saíram poder para curar as pessoas. E do mesmo jeito que as pessoas ferem a gente, dessas feridas vão sair poder para curar outras pessoas. Aquilo que você hoje não entende, porque tem passado, pode vir a ser o seu ministério amanhã. Deus pode te usar naquilo que você tem mais dificuldade. Então, existe o processo, e o processo leva tempo. Amém? Pode passar, Lucas. Finalizando. Aqui em Hebreus vai falar o seguinte: vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Qual que é a mensagem que o autor de Hebreus quer passar para você? A cura não está no passado. Os montes ficaram no passado. Jesus, a cura, está aqui hoje. Então, meu irmão, esquece o passado. O passado já foi, você não pode mudar o passado. Mas você tem um poder de escolher e se posicionar para receber a cura hoje. Por que que você, meu irmão, tem se colocado em uma posição de não liberar perdão para uma pessoa que te feriu no passado? Às vezes essa pessoa não sabe nem que você existe mais, e você ainda está preso nela. E você está aí, não consegue avançar, está aí triste. Qual é o sentido? Deus tem dado a oportunidade. Abra os olhos para o que Deus tem para você hoje. Somos muito privilegiados, meus irmãos. Temos uma igreja cheia de pessoas abençoadas. Temos o culto de jovens. Temos o culto de celebração no domingo. A gente tem as células. Pessoas aqui discipulado. Pastores prontos para te aconselhar.
você hoje tem todas as ferramentas que você precisa para sair daquilo que está te prendendo. Então, você reconhecer que há um problema, que há a raiz do problema, você saber que Deus cura todas as feridas, você saber onde achar a cura. Então, você reconheceu, e agora está na hora de dar um próximo passo. Você alcançou uma maturidade, você sabe quem cura, você sabe que precisa de cura. Está na hora de você se colocar no lugar de cura. Coloque suas raízes para fora. Se permita passar pelo processo. Caso contrário, você pode passar o resto da sua vida com o mesmo problema, com a mesma luta. Vocês conhecem pessoas que são totalmente amarguradas? Eu suponho, aquela pessoa que, para onde que vai, ela está triste, acorda, já não está bom. Passou pelo primeiro desafio, acabou o dia. Chega no dia, você vai conversar com a pessoa, e ela já te dá uma facada no peito, falando assim, que? Bom dia, o que é? Passei por isso, por isso, por isso, por isso. Você não entende a minha dor. E tal, e tal, e tal, e tal. Pessoas com esse comportamento, pode ter certeza, são pessoas feridas. Pessoas que não conseguem se alegrar. Pessoas que não conseguem se ver fora das lamentações, fora da depressão, fora daquilo que tem acometido o coração dela e não avança. Não sei quantos aqui hoje desejam ter uma vida assim, mas eu não quero. A gente precisa ter maturidade. Maturidade a ponto de escolher passar pelo processo da cura. A gente reconhecer que o tempo não vai curar isso. E se a gente deixar isso passar, a gente pode passar o resto da nossa vida preso nisso, sem avançar e sem conquistar aquilo que Deus preparou para a gente. Eu escolho. Você escolhe. Deus nos deu o poder de escolha. Cabe a você, hoje, escolher a cura ou continuar vivendo como vítima, vivendo como uma pessoa que não vai avançar, vivendo como uma pessoa que é dominada pelo sentimento ruim. Abra os olhos para o que Deus tem para você hoje. E Ele tem colocado cura. Eu quero que você seja curada. Quero que você cure outras pessoas. Quero que você avance. Mas isso, meus irmãos, não vai ser possível se você continuar se privando da graça de Deus. Enquanto você não tiver esse entendimento, em muitas áreas da sua vida você não vai romper, e às vezes você não vai saber o porquê. Mas eu estou te contando aqui hoje, você pode estar preso em alguém ou em alguma situação que está te impedindo de alcançar a bênção. Assim como Esaú, ele abriu mão daquilo que Deus tinha colocado de mais precioso por algo tolo, por algo momentâneo. Muitas coisas, meus irmãos, vão nos ser jogadas, muitas propostas, mas a gente tem que entender que o tempo de Deus é agora. Os montes ficaram no passado. Moisés passou. O tempo de Moisés já foi. Nosso tempo é agora. E se a gente não se posicionar, o nosso tempo
Você tem uma vida. Você nasceu, você está vivendo, em algum momento você vai morrer. Seu tempo é hoje, e ele está correndo. Quanto tempo a gente vai escolher ser escravo de alguma coisa, de alguma ferida? Quanto tempo a gente vai escolher viver na mesmice, como um coitado, como uma vítima? Então Deus tem esse convite para a gente hoje. E para a gente encerrar, tem o último ponto. Creia que em Jesus está a sua cura completa. Lá em Hebreus, capítulo 12, versos de 22 ao 23, fala assim: chegaram aos milhares de anjos alegres em reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Ele fala aqui de algo sobrenatural, de um momento completamente ímpar, que só é possível através de Jesus. Sua cura, você pode achar que está achando em algum outro lugar, mas ela só estará completa em Cristo Jesus. Se Cristo não está no processo, meu irmão, você não está curado. E para a gente encerrar, em Hebreus 12, 25 a 28, fala o seguinte: cuidado, rejeitem aquele que fala. Portanto, já que estamos recebendo o reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos de modo aceitado, com reverência e temor. Esse versículo, ele fala que existem nesse mundo muitas pessoas, muitos aproveitadores, como Jacó. E essas pessoas podem lançar essas sementes para a gente. Então o autor de Hebreus, ele fala justamente: cuidado com quem fala com você, cuidado com as pessoas que estão à sua volta, porque existem pessoas que não são seus amigos, meus irmãos. Às vezes a gente não entende isso, mas existem pessoas que são falsos amigos, que lançam sementes e sementes, que não estão preocupados com o nosso sucesso, que só querem minar a gente. E se a gente não se cuidar, é como aquela parte que a gente dizia, as raízes, elas também surgem de um ambiente ruim, um ambiente de violência. E eu vou falar uma outra coisa. Você também, através das suas ações, podem gerar uma raiz de amargura também, meu querido. Às vezes, alguma ação que você tomou, algum movimento em falso. Vou contar para vocês a minha história de criança. Acho que muitos aqui eram novos demais para me conhecer na época. Mas eu era uma criancinha. E o povo olhava para mim assim como alguém completamente inofensivo. Aquela criancinha, é adorável, quero pegar no colo e tal. E eu sempre fui assim, todo inocente. E por causa de coisa besta. Havia um problema
com a minha autoestima. Eu sempre fui o menor da minha classe, desde pequeno. Parece bobo, mas aquilo me atingia. E as pessoas faziam brincadeiras, ai, tampinha, meio fio e tal. E passou o tempo, e eu falei, cara, por que eu aceito isso? E eu comecei a fazer luta, e eu treinava taekwondo. E de repente, alguém veio falar alguma coisa para mim, e eu o chute na cara dele. E a pessoa olhou para mim assim, e eu falei, igual o Will Smith lá dando tapa no maluco lá do Chris Rock. É assim. E eu falei, nossa, sou o cara, hein? O povo olhou assim, e o tempo passou, e eu me transformei em outra pessoa. Alguém que era uma pessoa, aquele menininho inocente que pulava e gritava, cantava musiquinha feliz, agora era aquele menininho tinha 1,40 m andando assim, ó. Mexe comigo não. Eu era assim, meus queridos. Então, uma ação que eu tomei, eu vivi assim por muito tempo, até eu... Por que eu vivo assim? Esse aqui não sou eu. E Deus, Ele foi me moldando, e eu consegui voltar a ser a pessoa que eu era, depois de muito tempo. Mas porque eu enxerguei a raiz do problema, eu voltei e eu quis ser tratado. E aquilo que me fez, por alguns anos, ser uma outra pessoa, Jesus tratou em mim. As pessoas à minha volta me fizeram uma pessoa diferente, mas eu quis mudar. E eu mudei de novo. E hoje eu não tenho nada a ver com essa pessoa. E Deus hoje Ele tem um convite para vocês. Eu não sei qual é a dificuldade, não sei o que vocês têm passado, não sei o que tem afligido vocês. Não sei se você passou por algum abuso sexual. Não sei se você sofre pela falta de um pai, de uma mãe. Não sei se algum amigo seu, um namorado te traiu. Não sei qual a sua ferida. Mas eu quero te convidar hoje a colocar essa raiz para fora e ser tratado e ser mudado de uma vez por todas. Amém? Equipe de louvor pode subir. E meus irmãos, não sei quantos de vocês aqui hoje percebem quão grandioso é o sacrifício da cruz. É algo muito profundo. Jesus, ele se entregou por nós. E às vezes a gente não entende a grandiosidade daquilo que Ele fez pela gente. E tem desprezado. A gente desprezado aquilo que Ele fez pela gente. E a gente tem buscado tantas e tantas alternativas para o nosso problema, quando na verdade a resposta está nele. Às vezes alguém te ofendeu há muito tempo atrás e você guardou isso no seu coração. Às vezes foi um parente, um amigo, às vezes o seu pai. Ele lançou uma palavra sobre você que não é verdade. E aquilo criou uma raiz no seu coração. Não sei, meu querido, qual é a sua ferida, qual é a sua dor, mas eu sei que existe alguém hoje que
pode curar essa ferida. Eu não quero passar o resto da minha vida escravo de uma ferida que me pegou no passado. Algo que às vezes eu nem me lembro mais, que nem faz diferença. E isso tem travado sua vida, te impedido de alcançar, de alçar voos maiores. Às vezes é só um perdão que te falta, e isso tem travado toda a sua vida. Às vezes o preço de abrir mão do orgulho para você tem sido muito alto. Mas eu falo para você, não vale a pena, querido. Não vale a pena. Deus tem colocado situações e tem escancarado para você muitas vezes, e você tem se fingido de morto. Você sabe a sua ferida, você sabe a sua necessidade. Deixa Deus te tratar. Deixa Deus te tratar. Ou será que você tem se acomodado, ou tem se vitimizado a ponto de achar que a minha dor é tão grande que nem o sacrifício que Jesus fez por mim é capaz de suprir? O que é grande demais perto do sacrifício que Jesus já pagou na cruz? Não há nada, meu querido, que você tenha passado, tenha sofrido, que Jesus já não tenha pago por você na cruz. Existe uma verdade, e essa verdade é: Jesus, Ele cura. A graça está para todos, mas ainda existem aqueles que têm se privado da graça. Você escolhe, meu irmão, se você aceita a graça que foi entregada através de Jesus para a sua vida, ou se você continua vivendo escravo da sua ferida. Não sei qual é a proposta que tem te pegado hoje. Às vezes é um amigo, às vezes é uma amiga. Mas que esses remédios que a vida te coloca não vão sarar a sua ferida de verdade. Muitas vezes você, por achar que está curado, entram em outros relacionamentos e ferem outras pessoas. Não se engane. Deus quer tratar você hoje. Só depende de você, meu querido. Depende da gente querer. Se coloque de pé nessa noite.